Desenho animado é algo que pode dar muito certo ou muito errado, principalmente se tratando de reboots. E por isso eu separei aqui 5 dos piores reboots já feitos. E aí, iluminados, Gustavo falando. E de uns tempos pra cá, uma coisa que pelo visto tem dado muito certo é os reboots, principalmente da Cartoon Network. Tivemos o reboot do Ben 10, do Que Legal Scooby-Doo, do Thundercats e muitos outros. E só que nem todos esses reboots agradou muita gente. Na verdade, o único que eu vi que agradou mesmo o povo foi os Jovens Titãs. De resto, poucos agradaram o público. E é por isso mesmo que os Jovens Titãs é quem abre essa lista. Porém, antes de irmos falar sobre esse desenho, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like, porque são vídeos segunda, quarta e sexta, trazendo aqui tudo da cultura pop que é necessário para você saber, ok? Eu coloquei os Jovens Titãs em quinto lugar porque ele é um desenho que, ao mesmo tempo que desagradou muita gente, agradou muita gente. Porque na verdade ele é um desenho reboot do Jovens Titãs, que só por isso você já sabe o porquê desagradou tanta gente, né? Porque o Jovens Titãs, ele tinha uma pegada sombria, ele desenvolvia bem os personagens, não era aquela coisa besteirona que é o Jovens Titãs em ação, que é basicamente piadas de pum e bunda e esse tipo de coisa, com os personagens genéricos. Um personagem e até os próprios personagens já sabem que os Jovens Titãs antigos era muito melhor do que eles, como já é citado no próprio desenho. Olha só. Eles parecem com a gente, só que melhores. Eu era bem mais maneiro. É verdade, Olha só, vocês olha só viram pra como mim, eu eu era era muito mais bonitão. alto? Porém, nem todo o desenho é bom. Tem alguns episódios que até salva ali no meio, como o episódio do A Noite Vai Brilhar, que é um episódio onde o Cyborg canta lá uma música que é muito boa, e eles vão para um universo completamente diferente, que dá uma aparência melhor para o desenho, e não fica aquela coisa do personagem com piadas bobas e uma temática boba. Eles desenvolvem bem, quer dizer que eles sabem fazer uma coisa boa, mas não querem fazer. Quando esse desenho foi lançado, gerou muita discussão no Twitter entre o povo das antigas que assistiram o Thundercats original, que não gostaram dessa nova versão, e o povo lacração que gosta de falar que isso daí é pra geração nova, tem que entender que desenho é pra adulto, esse tipo de coisa. Um povo chato do Twitter, né? Aí o povo não gostou muito, mas parece que nem o público-alvo gostou muito, porque o desenho é bem porco mesmo. Tem um teor que é a mesma coisa do Jovens Titãs, é o mesmo tipo de piada, uma estética horrível, e acabaram com todo o desenho original. Deixaram o Thundercats para umas crianças de uns 2 anos, mas pensando por umas crianças de 6 por aí. E isso não ficou legal, ficou uma completa porcaria, mas pelo menos ninguém gostou, e eu acho que ainda passa, mas não tiveram tantas temporadas assim. Em 2016, a Cartoon Network achou que ia ser uma ótima ideia trazer as meninas superpoderosas de volta, com um adendo, com uma quarta menina superpoderosa, a Estrelinha. O que não agradou muitos fãs, já que na versão original era só 3, a Florzinha, Lindinha e Docinho. Além do fato de que todo o desenho foi mais focado nas meninas do que nas próprias batalhas. Não foi tão focado em desenvolver o personagem no meio. Desenvolver o personagem durante as guerras, durante as lutas. Foi mais focado em mostrar uma vida de adolescente delas. Uma coisa delas em casa, de festa do pijama, conversas em escola, esse tipo de coisa. O que também não agradou muita gente. Você pode usar o mesmo argumento que usaram para Thundercats. É focado mais para o público atual. Que assistiu antigamente, já hoje em dia já tá velho demais para isso. E sim e não, porque se você assiste o de hoje em dia e depois assiste o de antigamente, você vê como o de antigamente era superior. Isso aí aconteceu comigo, porque pra mim o que seria da minha geração seria essa de 2016 e não a de 1900 e bolinha. Mas depois que eu assisti o de 1900 e bolinha, eu vi quão ruim era essa comparada à antiga. Ela era a menininha perfeita de verdade. Doce. Forte. E muito inteligente. Em 2005 lançava, sem sombra de dúvidas, um dos melhores desenhos já feitos, Ben 10, que depois teve alguns reboots que foram igualmente bons, porém um pouco inferiores ao primeiro, né, como todos. Porém, em 2017 lançaram mais um reboot,
que é o Ben 10 que passa até hoje. Com uma estética horrível, assim como todas as outras, uma história bem mais ou menos e um desenvolvimento de personagens bem ativo, bem ruim. Aí, como se não bastasse, lançaram o Ben 10, né? Estragaram o Ben 10, estragaram todo o multiverso de Ben 10, com as estéticas e talvez com a história também, porque depois que eu vi um episódio eu já não quis assistir mais. E ó que quando lançou foi em 2017, eu não tinha uns 8 anos, então foi assim, uma coisa que eu assistia quando eu era pequeno no Bom de Companhia, que era o Ben 10 de 2005, com aquela história maravilhosa, uma abertura também maravilhosa. E aí depois eu assisti aquele que era mais do mesmo tipo de piada, mais do mesmo tipo de estética, tudo horrível. Então eu nem quis continuar assistindo. E aí lançaram todo o multiverso de novo do Ben 10 com o mesmo tipo de estética e ficou tão ruim quanto o Ben 10 que seria o original. Para fechar essa lista nós temos um reboot de não só uma, mas 3 coisas de um mesmo desenho. Que legal o Scooby-Doo... Não. Após o lançamento de Scooby-Doo Mistério S.A., a Warner achou que seria uma ótima ideia continuar lançando mais reboots de Scooby-Doo e lançou o Que Legal Scooby-Doo, que de legal só tem o nome. Que Legal Scooby-Doo foi mais uma daquelas adaptações com uma estética ruim, com histórias bem meia boca, uns mistérios bem ruinzinho e um desenvolvimento de personagem terrível. Eles literalmente abobalharam todos os personagens. E eu sou um grande fã de Scooby-Doo, sempre assisti Scooby-Doo. Tinha DVD, essa coisa toda na época que ainda fazia sucesso DVD. Já tive até página do Instagram focado para Scooby-Doo. E assim, depois que eu vi o Que Legal Scooby-Doo, eu vi que a Warner já não devia mais utilizá-lo. E é que é o meu desenho favorito até hoje. Né? Até os filmes eu gostei, o que muita gente não gostou, eu gostei. O mistério começa, aquele do monstro do lago, que é a Velma virando uma bruxa escrota, ficou muito bom comparado ao Que Legal Scooby-Doo. Não satisfeitos, em 2020 a Warner lançou mais um Scooby-Doo. Na verdade, Scooby, que muita gente gostou, coisa que eu entendo, porém não entendo. Porque a história é bem sem sal, o mistério não é tão bom assim, tem toda aquela história do Alexandre o Grande, o cachorro dele, não gostei muito daquilo. Colocaram o Dick Vigarista, eu até vi o que eles tentaram fazer, eles tentaram trazer os desenhos da Hanna-Barbera de volta no Scooby-Doo, porque o Scooby-Doo na verdade é o que é tipo o Wong que está sendo agora na Marvel, só que da Cartoon Network e da Hanna-Barbera como um todo. Aí eles tentaram trazer o Falcão Azul, só que na verdade era o filho do Falcão Azul, porque o Falcão Azul tinha se aposentado, sendo que não faz o menor sentido, porque Falcão Azul foi lançado em 1976 e o Scooby-Doo foi lançado em 1969. Ou seja, o Falcão Azul envelheceu e a turma não, a turma continua jovem como sempre. Eu não quero ver a turma velha, mas mesmo assim, se você colocar o Falcão Azul como tendo aposentado, sendo que ele veio muito depois da turma, é uma coisa assim, meio sem sentido, né? Se você pensa que parou, negativo, a Warner não está satisfeita, ela ainda não estragou o Scooby-Doo o suficiente. Agora foi anunciado a série da Velma, que é para adultos. Eu quero saber quem foi que teve essa brilhante ideia, quem foi que ela falou e achou, nossa, vai ser maravilhoso colocar a Velma, negra, lacradora de internet, em uma série só dela. E ainda, para piorar, transformar muitos personagens em uma aparência completamente escrota. Vocês viram como é que ficaram o Salsicha? Salsicha ficou uma mistura de um hippie esquisito com o Zé Droguinha, uma coisa muito escrota. Teve gente que falou que era porque ele ficou negro e tal, é um povo racista, não sei o que. Eu sou negro, eu posso falar, ficou ruim, ficou terrível. Quem assiste o Scooby-Doo original não tem como assistir essa coisa. Você não vai dizer que esse é o Salsicha. Quer implantar personagens negros, uma coisa bacana? Eu apoio, super, né? Afinal, sou negro, então eu tenho que apoiar esse tipo de coisa. Mas não assim forçadamente. Não transforma um personagem que está aí há mais de 50 anos em um personagem completamente diferente, com uma história completamente diferente. Teve gente que reclamou do Scooby-Doo não estar na série, mas assim, eu agradeço por ele não estar na série, que pelo menos ele salvou, né? Pelo menos ele tá salvo dessa destruição que fizeram. Porque se bobear, iam transformar o Scooby-Doo num Shih Tzu, né? Com 2 cores, para ter uma mesclagem de cores nele, não sei o que, e acabar com o Scooby-Doo.
Então foi isso, galera, espero que tenham gostado dessa lista. Eu não coloquei alguns que era bem padrão de se colocar, né? Que muita gente já fez esse tipo de vídeo no YouTube. Foi isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like. E não se esquece de ativar o sininho, que é muito importante para não perder as notificações. Porque são vídeos 3 vezes por semana, fora os shorts, que pode vir terça e quinta ou não, dependendo se eu lembrar de postar ou não, né? Então até a próxima, falou e fui!